Nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, Brasília acorda com um tipo de tempestade que não nasce do nada. Nasce quando um episódio público, visto por milhões, é empurrado para dentro da justiça eleitoral, com uma palavra que assusta qualquer presidente em ano pré-eleitoral: inelegibilidade. O carnaval mal terminou, e já tem partido indo ao TSE para produzir prova, pedir investigação e tentar enquadrar o caso como abuso de poder político e econômico e propaganda antecipada. E o que muda o clima político não é só a ação em si, é o recado. Quando a oposição consegue colocar o presidente no centro de um debate eleitoral, antes mesmo do calendário esquentar de verdade, ela força o Planalto a jogar na defesa. E presidente na defesa, em Brasília, vira alvo de todo mundo, do Congresso, dos adversários, dos aliados de ocasião e da máquina de pressão que funciona 24 horas. O ponto central é o desfile da Acadêmicos de Niterói, na Sapucaí, que retratou a trajetória do presidente e virou o epicentro de uma disputa jurídica. A oposição sustenta que o enredo ultrapassou o caráter cultural e se transformou em promoção política, com pedido implícito de voto, e que isso poderia configurar propaganda antecipada e, em tese, abusos que podem resultar em sanções mais pesadas. Essa é a engrenagem. Primeiro você acusa propaganda antecipada. Depois você tenta amarrar a narrativa em uso de estrutura e uso de recursos. E a partir daí, você abre caminho para falar em abuso de poder. A lógica da oposição é simples: transformar um evento de visibilidade gigantesca em um ato de pré-campanha fora de hora. E quando essa tese pega, ela não precisa virar condenação imediata para causar estrago. Basta existir no noticiário, porque o dano começa na percepção pública. E não é só um ator político tentando, são vários. O Partido Novo anunciou publicamente que pretende ingressar com representação no TSE e fala em pedir inelegibilidade, alegando propaganda antecipada e uso de dinheiro público para autopromoção. O PL, por sua vez, protocolou um pedido de produção antecipada de provas no TSE, acusando abuso de poder político e econômico, e pedindo, inclusive, a abertura das contas da escola para rastrear financiamento e eventuais vínculos. E o assunto também foi puxado por lideranças da oposição que já tratam o tema como crime eleitoral e abuso, alimentando pressão para que o caso escale. Agora preste atenção no detalhe que muita gente ignora. A Justiça Eleitoral já se movimentou nesse caso, e isso é o que torna a história perigosa. No dia 12, o próprio TSE divulgou que negou liminares em ações sobre o desfile. Negou para não caracterizar censura prévia, mas deixou registrado que as representações alegam promoção política e que o conteúdo pode ser analisado no mérito, no tempo do processo. Em outras palavras, não barrou antes, mas não fechou a porta para a apuração depois. E é exatamente aí que a discussão de inelegibilidade entra. Porque o roteiro jurídico eleitoral costuma funcionar assim. O tribunal evita censura prévia, deixa o evento ocorrer e, se entender que houve excesso, analisa a responsabilização posteriormente. Essa lógica aparece nas explicações sobre propaganda antecipada e no debate sobre o que a lei permite e o que a lei proíbe antes de 16 de agosto, que é o marco legal para a campanha. Então vamos colocar em português claro: Lula pode ficar inelegível em 2026 se lá na frente a Justiça Eleitoral entender que houve abuso de poder com gravidade suficiente para gerar a sanção máxima. E é por isso que a oposição está tentando construir o caso desde já, no momento em que a imagem do presidente foi colocada num palco gigantesco, com emoção, narrativa e exposição nacional. E aqui entra a peça que vira munição política: o deputado, com o documento na mão, o discurso de plenário, a fala de crime, a pressão por investigação, a tentativa de transformar isso em prova documental, e não só debate de redes sociais. O que está sendo feito agora é isso: transformar uma discussão cultural em disputa de procedimento, de contas, de financiamento e de intenção política. E é por isso que o Planalto sente o golpe. Porque o governo entra numa armadilha de comunicação. Se reage com agressividade, parece culpado e amplia o assunto. Se reage com desprezo, parece soberbo. Se tenta tratar como cultura e pronto, abre espaço para a oposição dizer: não, é campanha disfarçada. E no meio disso o Congresso observa e calcula. Porque quando a palavra inelegibilidade entra no ar, o custo de apoiar o governo sobe. Agora,
Existe um segundo fator que deixou esse caso ainda mais quente. O tema não ficou restrito ao TSE. Ele virou debate público amplo, com veículos registrando que a oposição mira a nova composição e o comando do TSE no ano eleitoral, apostando em um tribunal mais rígido, com o que enxergarem como propaganda fora do calendário. E aqui entra um elemento de bastidor que todo mundo em Brasília entende, mesmo quando finge que não. Alexandre de Moraes não está hoje no comando do TSE, mas ele carrega um peso histórico enorme porque presidiu a Justiça Eleitoral e virou um símbolo da linha dura contra abusos e desinformação nas eleições recentes. Isso faz com que o nome dele seja arrastado para qualquer debate grande sobre eleição, regra do jogo e punição. Não por acaso, quando a oposição fala em "não vai ficar assim", ela está falando de um sistema que, na cabeça do eleitor, tem pessoas e rostos associados à rigidez eleitoral, e Moraes é um deles, pela memória recente do país. Só que o jogo real está em outro lugar. Está no processo, na prova, na narrativa e na pressão. E a oposição sabe disso. Por isso, o que está sendo construído não é apenas uma ação. É um ambiente de acusação permanente. Foi propaganda, foi abuso, teve dinheiro público, teve autopromoção, teve vantagem indevida. O objetivo político é colar essas palavras em Lula até 2026. Porque mesmo que o caso demore, o desgaste começa agora. Aí você me pergunta, mas isso tem chance real de dar inelegibilidade? Em Brasília, ninguém trabalha com certeza, trabalha com risco. E o risco aqui é duplo. Primeiro, risco jurídico, porque o TSE já reconhece que há representações e que o mérito pode ser examinado, mesmo que liminares tenham sido negadas por cautela contra a censura prévia. Segundo, risco político, porque o simples fato de o assunto ter sido judicializado por vários atores, com pedidos de prova, apuração, investigação e abertura de contas, cria um ciclo de manchetes que desgasta o Planalto. E esse segundo risco costuma ser o mais letal. Porque enquanto a justiça decide no tempo dela, a política decide no tempo do corte de vídeo. A oposição não precisa esperar sentença para repetir inelegibilidade todos os dias. E o governo, para se defender, precisa falar do caso. E ao falar, mantém o caso vivo. É o tipo de armadilha perfeita. E o que agrava tudo é o momento. O país está entrando no ano eleitoral. E o próprio sistema da justiça eleitoral já está se preparando para 2026, revisando resoluções e normas. Ou seja, o Brasil está com a máquina eleitoral ligada. E qualquer grande polêmica vira teste de força. Agora some isso a um fato que incomoda o Planalto: pesquisa e opinião pública. Quando cresce a percepção de que um evento foi propaganda, isso alimenta a tese da oposição e dá combustível para o caso continuar rendendo. E há levantamentos publicados na imprensa dizendo que parcela majoritária interpretou o desfile como propaganda antecipada, o que ajuda a manter a pauta quente. Então, nesta quinta-feira, o que está diante do país é um confronto direto. De um lado, o governo e seus aliados insistindo em cultura e homenagem. Do outro, a oposição tentando transformar o episódio em pré-campanha disfarçada, com trilho jurídico aberto no TSE, pedidos de provas e discurso de punição máxima. E o que acontece quando isso escala? Acontece o que sempre acontece. O governo perde a pauta. Em vez de falar de entrega, fica explicando. Em vez de conduzir o debate, fica reagindo. E quando um presidente começa a reagir, o sistema inteiro sente e avança. É por isso que a palavra inelegibilidade muda o clima político. Porque ela não é apenas uma tese jurídica. Ela é um sinal de que a eleição de 2026 já começou na parte mais suja do tabuleiro. A parte em que o objetivo não é convencer o eleitor, é tirar o adversário do jogo. E eu encerro com a pergunta que realmente importa. E eu quero a sua resposta nos comentários. Você acredita que essa ofensiva no TSE é um freio legítimo contra a propaganda fora do calendário? Ou é uma estratégia para sangrar o governo e colocar Lula sob suspeita permanente até 2026? Escreva aqui embaixo. Porque, depois do Carnaval, o Brasil entrou numa fase em que cada gesto público pode virar processo, e cada processo pode virar eleição.